Você saberia fazer uma redação sobre a questão do abandono de incapazes no Brasil? Não? Então, hoje eu vou resolver o seu problema, trazendo para vocês tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção sobre esse tema tão importante. Então, fique de olho! Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Ah, se eu não vou, aqui cê deixa. Hoje vou te ensinar a montar uma redação completaça sobre o tema o abandono de incapazes no Brasil. Tema importantíssimo que pode aparecer para nós em redações e que você tem que saber fazer a proposta completinha. Em primeiro lugar, como tese, você pode trazer a ideia de que o abandono de incapazes é algo que acontece com bastante frequência no Brasil e que isso é algo absolutamente problemático. Você pode colocar essa ideia na sua introdução. Logo após colocar essa sua ideia como tese, a gente parte para a nossa argumentação. Na nossa argumentação, você pode trazer algumas questões importantíssimas. Você pode falar, por exemplo, sobre a questão do abandono de crianças e adolescentes. Pela lei, as pessoas até 16 anos são consideradas de fato incapazes. E nós temos um grande desafio relacionado ao abandono de crianças e adolescentes no Brasil, o que é extremamente desafiador. E você pode colocar essa ideia na sua argumentação. Além disso, você pode falar também sobre o abandono de pessoas com deficiência. É muito comum que pessoas com deficiências mais graves sejam abandonadas no nosso país, o que é extremamente problemático e também devastador. Você pode trazer essa informação na sua argumentação, você pode colocar que essas pessoas, que são também muitas delas consideradas incapazes, são abandonadas no nosso país, o que é de fato extremamente preocupante. Você pode colocar na sua argumentação como causa desse abandono o alto custo para o tratamento ou para a sobrevivência dos indivíduos no Brasil, o que faz com que muitas dessas pessoas acabem sendo abandonadas na sociedade brasileira. Muitos indivíduos sem recursos para arcar com tratamentos para esses indivíduos ou até mesmo com a própria subsistência no caso de crianças e adolescentes, acabam abandonando esses indivíduos, o que nós já sabemos que é extremamente preocupante. Você pode comentar também sobre a questão da desestruturação familiar no Brasil. É muito comum que famílias sem estrutura acabem abandonando esses indivíduos devido aos mais diversos desafios, como problemas relacionados à alimentação, problemas relacionados à falta de recurso para atendimento psicológico, falta de recursos para pagamento de enfermeiras e as mais diversas questões. A falta de estruturação e de planejamento familiar faz com que muitas vezes as pessoas consideradas incapazes sejam de fato abandonadas no nosso país, o que nós podemos considerar um grande problema. Pensando nesse problema, você pode trazer repertórios socioculturais. Você pode discutir, por exemplo, sobre a roda dos enjeitados, que era muito utilizada principalmente durante a Idade Média, como uma forma de abrir mão de crianças indesejadas. A roda dos enjeitados era uma espécie de roda que as crianças eram colocadas na parede de casas de misericórdia ou de orfanatos e eram enviadas diretamente para adoção nessas instituições, o que nós podemos considerar algo extremamente problemático e nada mais nada menos que um abandono de incapazes institucionalizado na sociedade durante principalmente a Idade Média, algo extremamente devastador. Você pode discutir também sobre o artigo 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são leis que garantem a segurança, alimentação,
lazer, moradia e vários outros direitos para as crianças e adolescentes no Brasil. Garantias essas que não são colocadas em prática, fazendo com que a situação seja extremamente problemática. Você pode trazer o artigo 227 como repertório sociocultural, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, para falar que no Brasil nós temos um amparo legal para esses grupos sociais, mas que muitas vezes isso não é colocado em prática, o que consiste em um grande problema. Você pode comentar também sobre o próprio nazismo. Durante o período do nazismo, nós tivemos o extermínio de milhões de pessoas consideradas incapazes, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, pessoas dos mais diversos grupos sociais foram exterminadas durante o nazismo. Você pode problematizar essa questão, trazendo como repertório sociocultural como uma alusão histórica, que ficaria muito interessante na sua redação. Você pode também trazer uma informação do IBGE como repertório sociocultural. O IBGE afirma que 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E essas pessoas desse grupo, grande parte dos indivíduos são considerados incapazes e são maltratados, são abandonados na nossa sociedade, o que nós sabemos que é extremamente preocupante. Já que nós temos vários problemas, vários desafios, nós precisamos das nossas consistentes propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção válida para nós seria que tivéssemos a criação de locais e casas de acolhimento para pessoas consideradas incapazes no Brasil. Isso poderia ser feito pelo próprio governo federal, de forma que esses indivíduos sejam acolhidos e tenham todo o tratamento adequado e toda a subsistência garantida na sociedade brasileira. Você pode trazer também como proposta de intervenção a necessidade de um auxílio governamental, um auxílio financeiro para famílias que têm membros considerados incapazes. Auxílios que funcionem de maneira semelhante ao Bolsa Família, que forneçam condições básicas de sobrevivência para esses indivíduos, para que a gente possa reduzir esse número tão grave relacionado ao abandono dessas pessoas. Essa medida seria tomada também pelo nosso governo federal. Por último, e não menos importante, podemos falar também sobre a relevância de propagandas que discutam sobre esse tema com a população. A importância que o governo federal crie campanhas para discutir sobre esse assunto com os cidadãos, para que haja uma reflexão a respeito do abandono de incapazes. Ação essa que viria também do nosso governo federal. E aí, gostou da nossa discussão? Achou bacana? Então lembre-se de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e se você quiser conhecer o curso de redação mais completo para o Enem da internet, me adicione lá no Instagram no @aprendicompapai, que eu tenho informações importantíssimas para vocês. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!